Porque as pessoas, eu disse isso a Lula muitas vezes, você quer ser lembrado no futuro pelo quê? Quando eu vejo assim o exagero apressado com que se diz, Lula, maior presidente da história, assim, qual é a CLT do Lula? Qual é a Petrobras do Lula? Sabe, qual é o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico do Lula? Qual é a Vale do Rio Doce? Qual é a CSN do Lula? Percebe? A transcendência da obra é que mortaliza a memória de quem nós estamos hoje homenageando aqui. Trabalhadoras e trabalhadores do Brasil, dizia o velho Getúlio, quanta tristeza toma conta hoje dos lares pobres do Brasil. Dos lares dos trabalhadores mais humildes, cercados pelo desemprego e o subemprego, milhões de ilhas minúsculas ameaçadas por uma tsunami de tristeza e de miséria. Até mesmo o mais terrível fantasma do passado, a inflação, está de volta elevando o preço de tudo e tirando a comida da boca do trabalhador. O governo Bolsonaro acaba de bater um recorde. A inflação atingiu o índice anual de 12,03%, a maior em 19 anos. E a do mês de abril foi quase 1,73%, a menor para este mês de abril dos últimos 27 anos. É uma verdadeira bola de neve trágica, com efeitos nefastos agora e nos próximos meses. Quem está sofrendo e vai sofrer ainda mais com isso? Os pobres e a classe média, porque os ricos no Brasil sempre sabem se defender. E todo o sistema está montado para favorecê-los. Não por acaso, uma depressão econômica de mais de 10 anos, e eles estão subindo os juros de forma absolutamente abusiva. Não se dirá ao povo brasileiro, a não ser pelo nosso caminho, pela nossa liberdade de não ter dois senhores. Mas cada um ponto percentual que o Banco Central anuncia, meu caro Ronaldo, de aumento na taxa Selic, já foram 9 pontos nos últimos 12 meses, custa 60 bilhões de reais aos cofres do brasileiro, o Tesouro Nacional, o mesmo cofre de onde sai ou não sai, mas não sai do que sai, o dinheiro da educação, da saúde, da segurança e de tudo mais no Brasil. Nós estamos vivendo, não duvide ninguém, um cenário de calamidade. Não por acaso o trágico palhaço que temos no Planalto faz de tudo para desviar a percepção das pessoas. Mas nem ele, nem seus factoides estão aí na rua hoje. Ele quer isso. Em vez da gente discutir renda, emprego, salário, juro, crediário, inflação, que a gente vai discutir essa agenda de tumulto institucional com que ele quer produzir distrações trágicas para a sociedade brasileira. Mas eu volto a dizer, nem ele, nem os seus factoides sobreviverão. Nós temos hoje 12 milhões de brasileiras e brasileiros que estão desempregados. Quase 39 milhões de empregos informais no Brasil. Some-se a isso quase 5 milhões de brasileiros que a tecnocracia brasileira não chama de desempregado, chama de desalentado, que são aqueles irmãos e irmãs que de tanto se decepcionar, não conseguindo emprego, vão para o desalento. Nós estamos falando da esmagadora maioria da força de trabalho do Brasil, ou no aberto desemprego, ou na mais selvagem informalidade. Os trabalhadores que já tiveram parte dos seus direitos subtraídos no governo Temer, encontram-se mais do que nunca maltratados, abandonados e humilhados. O salário mínimo do Brasil, hoje, em R$ 1.212, é, meus companheiros e companheiras, o segundo pior da América do Sul. O Brasil, não é preciso que a gente esqueça jamais, não é necessário, não é possível. É a economia mais rica da América do Sul. Pois bem, o nosso salário mínimo é o segundo pior da América do Sul. Perde para todo mundo, a não ser para a Venezuela. Perde para países muito mais pobres, como nossos irmãos do Paraguai, que equivale a R$ 1.858. E a Bolívia, nossos irmãos, que pagam aos seus trabalhadores um salário mínimo de R$ 1.762. Na verdade, nós só superamos o da caótica Venezuela, que equivale a trágicos R$ 214. Em consequência, o poder de compra dos brasileiros é o menor dos últimos 15 anos. E o nível de endividamento das famílias bate todos os recordes. Segundo os dados do Serasa, já temos mais de 65 milhões de brasileiros e brasileiras inadimplentes e humilhados no SPC. E chegam a 6 milhões as empresas penduradas no Serasa, que é o Serviço de Proteção ao Crédito, pela inadimplência, 6 milhões de empresas. Atenção, micro e pequeno empresário, vocês são responsáveis, por média, por 3 empregos por empresa. Nós estamos falando de 18 milhões de desempregados potenciais
se nós não interrompermos esse itinerário de loucura, de prostração ao interesse do financismo que o Lupe tanto destaca. E eu não faço isso por nenhum prazer, apenas é aí que está o nó a ser desatado do desastre econômico e social brasileiro. Números mais escabrosos são ainda aqueles dos que passam fome, ou se alimentam mal ou precariamente nesse Brasil de tantos campos férteis. Calcula-se que 20 milhões de brasileiras e brasileiros padecem de fome e 116 milhões comem menos do que o mínimo necessário. É a fome, é a miséria tomando conta de um dos países mais ricos e promissores do mundo. Minhas amigas e meus amigos, por que nós chegamos a isso? Vivo fosse, Brizola teria a resposta na ponta da língua e a solução corajosamente nas mãos. Pela falta de vergonha, pelo entreguismo, pela falta de projeto, pelo comodismo, pela usura de nossas elites política e econômica. O cenário de terra arrasada, moral, política e econômica que estamos vivendo faz parte de um movimento de destruição do Brasil, Aldo Rebelo. Você denuncia isso há muito tempo, que já se arrasta entre nós há décadas. Tudo isso porque nossos dirigentes, de todas as correntes e de todos os partidos que governam e governaram o Brasil, com a mesma política econômica equivocada e o mesmo podre sistema de governança política corrompido. Por medo e incompetência, seguiram de um lado a cartilha internacional do mundo rico, feita para explorar os mais pobres, e por outro a cartilha interna do setor financeiro e das elites corruptas, feitas para escravizar o povo. Aqueles que se diziam entre nós de esquerda apenas douraram a pílula para diminuir um pouco a miséria e, quem sabe, conter a rebeldia do povo. Optaram pelo que se costuma chamar de pobrismo, manejando políticas compensatórias, mas sem implantar um projeto profundo de transformação do país. Os que se dizem de direita passaram um bom tempo ignorando friamente o povo e, quando se sentiram ameaçados, passaram a copiar a cartilha do pobrismo da esquerda, falida de ideias. É só mudar o nome de Bolsa Família para Auxílio Brasil e aquilo que parecia ser uma política de pobrismo de esquerda passa a ser rigorosamente a causa exótica pela qual um governo fascista tenta mitigar a repulsa popular e a sua revolta. Mas nem precisavam nenhum esforço para copiar uns aos outros, porque, como eu tenho tentado repetir, praticam há 30 anos a mesma política econômica, o mesmo arremedo de política social e pecam com a mesma falta de vergonha moral. O tamanho, a profundidade e a renitência no tempo dessa crise que eles geraram e que já se tornou a mais aguda de uma década, não serão resolvidos, companheirada, por mais do mesmo. A tarefa do futuro não é só derrotar o fascismo boçal, corrupto bolsonarista, mas construir uma nova ordem econômica que nos liberte da vassalagem histórica, escrava aos agiotas e da conciliação paralisante que eles fazem desde muito tempo com seus representantes na oligarquia política. É por isso que o Brasil, que já foi o país que mais crescia no mundo, é hoje um dos países que menos cresce no mundo. É por isso que o Brasil, que sempre foi um país desigual, vê agora aumentar profundamente a desigualdade. É por isso que somos um dos países que mais destrói a sua indústria. Ao longo da década de 2010, mais de 40 mil indústrias de todos os tamanhos fecharam as portas no Brasil, minha cara Carol. A participação da indústria no PIB brasileiro encolheu de 1/3, ceifando mais de 800 mil empregos nos últimos anos. Desde 2019, pelo menos 13 grandes indústrias multinacionais deixaram o Brasil. Entre elas a Ford, a Mercedes-Benz, a Sony e a Roche, que estavam entre nós há mais de meio século. Mas essa desgraceira atinge também o comércio, em especial o pequeno comerciante. Do governo Dilma para cá, 350 mil pontos de comércio deixaram existir, fecharam, levando junto esperanças e empregos. Trabalhadoras e trabalhadores, vocês que ao longo da história do mundo sempre foram os que mais sofreram, estão agora neste infortunado momento brasileiro, sentindo ainda mais amargamente isso na pele. Vem diminuir o emprego, o salário e num círculo vicioso infernal, tem os seus direitos subtraídos. Os governantes de plantão, muito especialmente os governos Temer e Bolsonaro, usaram e continuam usando de todos os pretextos para subtrair os seus direitos básicos e elementares.
ora fazem chantagem e a política do medo, alardeando os danos da crise econômica que eles mesmos criaram, ora mistificam e manipulam a leitura dos efeitos da virada tecnológica que vive o mundo, sempre fazendo uma propaganda de terror contra o trabalhador. A reforma trabalhista do governo Temer é a síntese perfeita destas distorções. Na medida em que trouxe algumas atualizações necessárias, aproveitou também para praticar golpes profundos contra o trabalhador e contra os sindicatos, meu caro Antônio Neto. Se eu tiver a confiança um dia dos brasileiros de me tornar o seu presidente, abrirei uma grande mesa de diálogo com os trabalhadores e os empresários para corrigir as distorções e atualizar nossa legislação ao redor de uma nova e moderna Código Nacional do Trabalho, Código Brasileiro do Trabalho, que já estamos trabalhando com a memória trabalhista do PDT. Já disse a vocês e tenho repetido incessantemente que a solução do Brasil não virá de nenhum salvador da pátria, nem pela mera troca de Chico por Maria ou Manuel ou José. Virá da troca deste modelo podre, anacrônico e carcomido que está destruindo o país e seu povo. Virá através de um novo projeto nacional de desenvolvimento. Mas esse novo projeto só poderá ser implantado por líderes como Brizola, que tenham fé, coragem, amor, independência e experiência para transformar este país. Perante as trabalhadoras e trabalhadores brasileiros e sob a bênção e o exemplo de Brizola, coloco-me humildemente como um voluntário desta grande empreitada. Quero ser o primeiro servidor público do novo Projeto Nacional de Desenvolvimento. Sei que isto só se concretizará se eu tiver o apoio desse maravilhoso povo brasileiro. Para isso, precisamos fazer chegar a esse povo querido as nossas ideias, o nosso projeto e, sobretudo, convencê-lo da nossa coragem e sinceridade para concretizar esse sonho de um Brasil novo e feliz. Saiamos às ruas, ninguém vai nos impedir de andar nas ruas do Brasil, subir o morro, invadir a favela, companheiros e companheiras, e transformemos este grande sonho em realidade. Viva Brizola! Viva os trabalhadores do Brasil! Viva o Brasil!